Vamos gastar tempo estudando a palavra do Senhor agora. Convido a que abram as suas Bíblias na primeira epístola de Paulo a Timóteo, por favor. Inicialmente serão lidos apenas 3 versos. Peço que os irmãos acompanhem. O primeiro verso do capítulo 3. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E os versos 17 e 18 do capítulo 5 devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Meus irmãos, não sei se conseguem ler ainda o que se projeta na tela. Espero que sim. As epístolas pastorais, irmãos, têm vários objetivos embutidos, apensos a um objetivo primordial, a um objetivo básico, aquele que fez com que Paulo, inspirado pelo Espírito, escrevesse a Timóteo e o fizesse por 2 vezes, conforme temos os nossos registros canônicos, e a Tito. A razão para isso, irmãos, estava na busca da paz da igreja. Uma paz que não é exatamente a que nós costumamos buscar como pastores e como presbíteros quando vemos as coisas ficarem turvas no ambiente eclesiástico. Em geral, quando nós buscamos a paz no ambiente eclesiástico, nós o fazemos tentando acalmar as pessoas, tentando fazer com que as pessoas se aceitem, apesar de não mudarem em favor da sua santidade, e isto para a glória de Deus. A paz proposta como motivo da escrita destas cartas é que aqueles que estavam turbando, atrapalhando, ensinando de maneira distorcida a doutrina, a palavra de Deus, deveriam ser instruídos, e quando não aceitassem a instrução, calados. E isto por meio da instituição de autoridades no meio da igreja que organizassem estas igrejas, seja em Éfeso, seja acompanhada por Tito, igrejas que fossem pacificadas por voltarem-se para Cristo e o fazerem conforme a doutrina, a palavra do Senhor. As pastorais então são voltadas à paz pela reta doutrina. E como nós podemos ver na leitura do capítulo 3, versículo 1, fiel é a palavra, com esta expressão ele chama a atenção para o valor que há no que ele passa a dizer. Se alguém aspira ao episcopado, se alguém deseja supervisionar, cuidar, olhar ainda que ao longe, olhar de perto, mas fazê-lo para cuidar de um povo, episcopar. Se alguém almeja esta posição, logo não por orgulho, mas por humildade, para cuidar dos outros no caminho do Senhor, excelente obra almeja. Obra excelente. Essa obra excelente traz, nos versos que se seguem, características dos obreiros, requisitos aos obreiros. Requisitos que não implicam e não podem implicar, porque se o fizessem, nenhum de nós e ninguém na história poderia ser obreiro, não implicam a absoluta perfeição, completude, inerrância, não implicam. Mas implicam a busca da santidade, da semelhança de Cristo dia a dia, para a honra do Senhor e para a condução da igreja. Numa imitação de Cristo que, fisicamente ausente, seria retratado num obreiro fiel,
para que, seguindo ao obreiro, a igreja seguisse a Cristo. Você sabe que Paulo disse isso 2 vezes na primeira epístola dele aos Coríntios. E uma dessas vezes ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. São características aqui que podem estar mais ausentes e mais presentes na variação de cada um de nós, mas que devem ser todas almejadas à excelência por cada um de nós. Almejadas. Esta obra excelente, meus irmãos, está aqui no versículo 1 do capítulo 3, mencionada, e tem algumas das suas características. Notem, não as características próprias do obreiro em si, como está lá no capítulo 3, dos versos 1 a 7, mas características que devem estar presentes na obra excelentemente praticada. A obra excelente deve ser praticada por homens. A epístola deixa claro que não é por outra categoria do gênero humano, não é por mulheres, é por homens. Homens que executem muito especialmente 3 funções e com alta qualidade. Olhando para os versos 17 e 18, nós vemos: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. É curioso observar, irmãos, que a tradução Revista Atualizada que nós temos em mãos é uma das poucas que traduz esse texto como dobrados honorários. Outras traduções até mais antigas ou contemporâneas desta, mas com neste texto, ao menos para alguns estudiosos aos quais me junto, não trazem dobrados honorários, trazem a expressão dupla honra. Vejam como isso fica diferente na leitura de uma tradução que apresenta aos irmãos. O presbítero que lidera bem é digno de dupla honra, ainda mais se afadiga na pregação e no ensino. Caros irmãos, todos nós então temos características a desenvolver em nós, aquelas que estão no capítulo 3 e outras. Mas há algumas características que fazem parte da excelência na realização da obra e que devem ser objetivos nossos e que devem marcar, sim, os nossos trabalhos. Ao ler para esse texto, irmãos, nós começamos a verificar que uma importante característica na excelência da execução da obra está na boa liderança. E a boa liderança, caros irmãos, olhando para as epístolas pastorais, apresentam ao menos essas 3 características que os irmãos podem ver aí projetado agora. A primeira delas é quanto à sua severidade. Normalmente nós pensamos que a boa liderança é aquela que faz amizade com todos, que quer todos sorrindo para o líder e seguindo ao líder tão somente porque ele, carismático, atrai as pessoas para si. Vejam por gentileza no capítulo 1 da primeira epístola, os versos 13 e 4. Diz Paulo a Timóteo: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus, na fé. O texto, meus irmãos, vai seguir aqui, e vai mostrar que essas pessoas estavam se ocupando de falar coisas as quais nem elas mesmas compreendiam.
e que Timóteo deveria administrar aquela situação com admoestações inicialmente, e as admoestações aqui têm um significado um pouco mais literal, na palavra ordena, diga isso com firmeza, chegue ao ponto de dizer que esta é a maneira correta de fazer e aquela outra é errada. Admoestar aqui tem um sentido de ordem. E quando nós vamos vendo o conteúdo da carta, verificamos que a palavra se endurece. Em alguns momentos, aquelas pessoas que estivessem ensinando errado deveriam ser colocadas em silêncio. E são essas as palavras que ele vai usar, Paulo, a Tito, quando no capítulo 1, versos 9 a 11, ele, após qualificar uma vez mais o presbítero, o pastor, o presbítero que nós presbiterianos qualificamos como docente ou regente, a autoridade masculina da igreja, ele vai concluindo isto com o versículo 9, dizendo: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Lembre-se, esta é a ferramenta da paz na igreja, ensinar a palavra, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. No verso 9 ainda está emparelhado com a admoestação, vista há pouco na primeira epístola dele a Timóteo. Mas vejam como seguem os versos 10 e 11. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. A palavra precisa ser aplicada, e ela não pode perder, claro, a doçura, mas ela não pode deixar de ser severa, firme, apresentar a verdade como aquilo que deve ser seguido e não como uma alternativa boa àqueles que queiram ouvir palavras de aconchego, palavras mansas. É preciso falar a verdade, e por vezes isso será duro de dizer e ainda mais duro de ouvir. E por ser duro de ouvir, irmãos, ela pode levar o presbítero a riscos, a acusações, a ser objeto de fofoca, de maldade. E se você puder voltar, por favor, para a primeira epístola a Timóteo, no capítulo 5, você verá que Paulo admoesta Timóteo que tome cuidado com as palavras que serão ditas a respeito dos presbíteros. É preciso que ele seja criterioso. Então ele dirá aqui no capítulo 5, versos 19 e 20: não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Este texto, meus irmãos, vem retirado lá do Deuteronômio. Ele é ensinamento, um ensinamento que traz o juízo necessário, juízo justo a ser feito, e na medida em que esse juízo justo é apresentado, ele deve ser fundado na vontade e na palavra de Deus, e não nos impulsos sociais do momento. Explico: as autoridades romanas daquele tempo, e Éfeso era uma cidade importante para o Império Romano no século I, as autoridades romanas do seu tempo tomavam decisões, sim, segundo as leis, mas conforme a sua própria interpretação. É o que se diz de interpretação ou de juízo discricionário. O que a lei diz é importante, sim, mas o que o juiz interpreta da lei importa mais.
Dois criminosos que tenham cometido crimes iguais ou semelhantes poderiam ser apenados de maneiras totalmente distintas a juízo da autoridade. E o que Paulo está dizendo é que, Timóteo, não se deixe contaminar pelo ambiente em que você vive. Faz o juízo segundo as Escrituras. Não basta um que acuse, é preciso que seja conforme as Escrituras. E lá na lei é dito 2 ou 3 testemunhas. E o texto da lei ainda dirá que isso deve ser feito com uma observação criteriosa do juiz a respeito daquilo que está sendo dito. É dito então, meus irmãos, que o presbítero está arriscado diante da congregação, na medida em que pregue e exija a fidelidade às Escrituras. O presbítero poderá vir a ser mal visto, poderá vir a ser objeto de agressão verbal, muitas vezes, outras vezes além dessa. É preciso que estejamos preparados para advertir e corrigir a igreja em favor da sua paz diante de Deus com a sã doutrina. Uma terceira característica da boa liderança é que ela faz bem de fato para a igreja. E nós lemos há pouco os versículos 3 e 4 do capítulo 1 da primeira epístola a Timóteo. Agora eu os convido a ler o versículo 5. E o versículo 5 diz o porquê daquelas pessoas precisarem ser advertidas. Por que Paulo escrevia a sua carta? Por que era preciso tanto trabalho por parte daqueles presbíteros liderados por Timóteo, depois por Tito? 5 diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Irmãos, a orientação, ainda que severa, ainda que firme, isso será assim, deverá ser quando necessário. Não tem finalidade na humilhação dos irmãos, na tomada de uma posição de superioridade, na vitória de uma discussão. O objetivo é, verso 5, o amor que procede de coração puro. Isso tudo é uma frase só. O amor que procede de coração puro. Na palavra, as pessoas são convencidas pelo Espírito Santo do Senhor a se arrependerem dos seus pecados, a confessá-los, e assim, em Cristo, serem purificadas. E é assim purificadas que haverá amor. É assim, nesse amor, que haverá vínculo de paz na igreja. Não nos deixemos enganar, não há outro caminho para a paz na igreja, senão aquele que é trilhado pela pregação da verdade às pessoas. Não é com abraços, com sorrisos, não é com mimos que a igreja é pacificada. Ela é pacificada na palavra do Senhor, porque julgamos fazer bem a elas quando lhes fazemos mal, não lhes pregando a palavra. O texto no verso 5 continua e diz: e de consciência boa, amor que procede de coração puro, é purificado em Cristo. E de consciência boa, pessoas que vão agir sabendo que estão fazendo a coisa certa segundo as Escrituras. Quantos de nós, irmãos, fazemos pregações que têm o seu lugar, as pregações práticas, que ensinam as pessoas que o peixe já está sobre a mesa, resta assá-lo. Alguns pregam dizendo comam apenas, já está pronto o peixe, quando a palavra de Deus nos ensina a pescar, nos ensina a preparar a minhoquinha, a colocar no anzol. É possível que nós, pastores, nós líderes, estejamos fazendo o que muitos pais fazem em suas famílias, ensinando os seus filhos a serem frágeis, a não saberem tomar decisões, a não se postarem na vida. Então nós educamos pessoas para que elas sempre sejam dependentes
do pastor, dependentes do conselho pastoral, e nós acabamos por fazer da figura da ovelha um animal tolo e totalmente carente do pastor, uma agressão contra as pessoas redimidas por Cristo e inteligentes que se assentam nas nossas assembleias. Elas precisam ser educadas na palavra, para que na palavra elas raciocinem, com a palavra elas orem, com a palavra elas se confrontem, se corrijam, abandonem o pecado, não porque alguém agora lhes ensinou e repetiu e brigou com elas, mas porque elas viram na palavra. É assim que se vive. E então a paz haverá na igreja, porque a palavra de Deus foi pregada, ainda que em algum momento ela precise ser severamente pregada. Mas a finalidade disso não é dividir, é juntar, é o benefício do povo. É arriscado, muitas vezes severo, mas esta é a boa liderança. Esta é a boa liderança. Algo disso que está aqui já foi mencionado, eu volto a ver com os irmãos, o trabalho duro. Vejam lá, por favor, mais uma vez, 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. A parte B do verso, com especialidade, os que se afadigam. Irmãos, trabalho duro. Vou citar um exemplo hipotético, para que ninguém imagine que eu esteja fazendo qualquer tipo de indireta. Mas pode acontecer, numa eventualidade, na vida de um pregador, que ele se aproxime do púlpito para pregar a palavra despreparado, sem ter lido, sem ter estudado, sem ter meditado, orado no texto e verificado se as suas conclusões eram coerentes com o texto. Primeiro de tudo no texto, o texto, segundo a palavra. Depois verificar opiniões de outros autores confiáveis, estudar e então se apresentar para a pregação. É possível que pessoas não façam, que seja um acidente, alguém acidentalmente o fez assim. Irmãos, não é digno, não é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para nos afadigarmos na palavra. Não, mas você pode pensar, ou alguém pode pensar, eu não estou aqui pensando em dupla honra, eu não quero nada, eu quero fazer o mínimo mesmo, também está bom. Não pode estar bom. Não pode estar bom. Paulo, ensinando aos Romanos, no capítulo 6, diz que nós nos tornamos escravos da doutrina. Como poderemos, então, anunciar a palavra, anunciar a verdade, sem preparo, sem nos debruçarmos de fato sobre o texto? O trabalho é duro, então, para aprender a palavra. Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu não sei esse livro de cor. Cada texto que eu preciso pregar, eu preciso antes aprendê-lo. Preciso gastar tempo nele e olhar para mim mesmo e dizer: estou fora do padrão, preciso mais, Senhor. Tem misericórdia de mim, pecador. E vejam o que Paulo diz a Timóteo na sua segunda epístola, quanto a este exercício. Na segunda epístola, capítulo 2, o verso tão conhecido: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem, trabalha bem a palavra da verdade. É o mesmo autor, para o mesmo destinatário, com o mesmo objetivo. Trabalho duro. Trabalho duro. O pastor não poderá vir. Liga para o presbítero 10 minutos antes da reunião: presbítero, apresenta o estudo aí. Mas pastor, como é que eu faço? Um estudo aí. Não pode, irmão. Não faz isso. Não faz isso.
É preciso preparar para com fidelidade, ensinar a palavra para o rebanho. A figura do pastor que conduz a ovelha ao pasto verdejante, a água fresca, que o guarda no aprisco, não pode ser esquecida pelos líderes da igreja. Aprender, trabalho duro. E trabalho duro, irmãos, continua no capítulo 3, nos versos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu paro um instante aqui. Muito bem, muitos de nós aqui fizeram, alguns estão fazendo, alguns gostariam muito de fazer um curso teológico. Aqueles, para alguns 4, outros 5, outros 6 anos de curso teológico foram difíceis, foram trabalhosos. Mas você sabe por que chama seminário, não é? É porque são as sementinhas que são lançadas ali. Se passar o seu ministério com aquilo que você aprendeu no seminário, vai ter um ministério pobre. Você aprender mais, você se aprofundar. Você aprendeu quando era criança? Ótimo, que bom que aprendeu. Desde a infância, continua aprendendo. Tem mais na palavra, continua cavando. Esse poço tem muita água. Isso porque toda a Escritura, verso 16, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós costumamos ler esses versos e às vezes imaginamos que isso seria muito bom para ele ali. Mas isto aqui é necessário para o obreiro. É o obreiro que precisa ir para toda a Escritura, para ter o seu coração ensinado, a sua mente burilada, afinado o seu pensamento, para que ele possa então ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obra excelente. Muito trabalho, mas há também muito trabalho para ensinar a palavra. E aqui também na segunda epístola, logo no texto a seguir, no capítulo 4, versos 1 a 5, nós vemos: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Vocês observaram o tamanho da conjuração, né, irmãos? Veja, não é conjuro-te em benefício do próximo salário. Não é conjuro-te porque as eleições pastorais vêm daqui 3 meses. Porque a família pode ficar sem refeição. É conjure-te perante Deus em Cristo Jesus, perante a autoridade que nos amou e nos redimiu, e que nos autorizou diante da igreja a pregar a palavra. Conjure-te a fazer o quê? Veja o verso 2. Prega a palavra. Prega a palavra. Nós temos visto as igrejas projetarem muitas figuras na hora da pregação. Meus irmãos, algumas pessoas olham para as figuras e ficam com aquelas figuras na cabeça e esquecem da pregação. Eu já vi pregação com mulher grávida, com criança com faca perigosa na mão, com um golfinho pulando. Eu já vi pregação com todo tipo de figura. E depois do culto as pessoas comentavam: nossa, vocês viram aquela barriga? Nossa, colocar um golfinho pulando na hora da pregação? E a pregação sumiu. Porque foram tantas as figuras que a palavra ensinar a palavra. E o texto continua, eu vou ler, meus irmãos: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Irmãos, que não sejamos nós esses mestres, que não sejamos nós, que nós preguemos a palavra.
Lá na igreja de Éfeso havia pessoas pregando a palavra distorcida. E as pessoas estavam gostando de ouvir aquilo, porque tinham coceira nos ouvidos quando ouviam a verdade. Não dava para aguentar. Ele continua e diz: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Quantas vezes, depois leia as epístolas novamente, veja quantas vezes Paulo diz para Timóteo não gastar tempo com as genealogias e com as fábulas das velhas caducas. Mas haverá gente que vai amar essas fábulas. Você, quando pregar a palavra com o objetivo de honrar a Deus e trazer paz para a igreja, esteja preparado. Você poderá ser vítima de ataques, e a igreja poderá diminuir de tamanho. Não tenha pressa, continua pregando a palavra. O Senhor da igreja vai sustentar a sua igreja. Não pregue pensando nos dízimos, não pregue pensando no orçamento. Pregue a palavra de Deus pensando em honrá-lo, em edificar a igreja. Veja o 5 então, dizendo: tu, porém, se sobe em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, dá trabalho, é trabalho duro. Então chegamos à dupla honra. Dupla honra. Quando nós nos apegamos ao texto no verso 17, conforme a tradução que nós temos em mão, nós podemos imaginar, e isto evidentemente numa mente que não esteja perfeitamente afinada com o Senhor, que ao buscar trabalhar com uma boa liderança e a praticar bons ensinos na igreja, estaremos nós em condição de apresentar a nota ao final do serviço. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Opa, fiz um bom trabalho, não fiz? A conta. Dobrados honorários. Eu sei, eu fui muito ríspido nessa apresentação. Mas em alguns momentos em nossos conselhos as coisas ganham esta configuração, irmãos. E há uma discussão por remuneração, que nós chamamos de côngrua, que às vezes gera até inimizades. Não precisa aumentar mais, não tem que ser maior, não, a minha família tem muitas despesas. Irmãos, não é isso que o texto está dizendo aqui. O texto está dizendo que aquelas pessoas que estão sendo lideradas, aquelas pessoas que estão aprendendo a palavra de Deus, elas estão sendo exortadas a fazer uma coisa diante do bom líder, do bom pregador, do bom professor da palavra. Elas estão sendo exortadas a honrarem estas pessoas. Vejam, não é alguém que trabalha e requer pagamento. É alguém que é beneficiado pela verdade e se alegra diante de Deus e diz: glória a Deus, aprendi com ele. Que bênção ter esse homem aqui. E é homem que faz isso. Somos nós, irmãos. Que bênção! Honra. Os textos que estão aqui citados no versículo 18 vão falar dessa honra dupla. Essa honra dupla lá em Moisés e aqui, mais próximo com Jesus. Eu sei, o tempo já vai longe, mas ao menos pensemos nesses textos, ainda que os irmãos não queiram abri-los lá. Em Deuteronômio 25, de 1 a 4, é dito, meus irmãos, que o juízo precisa ser justo. E se alguém estiver no erro, deve ser disciplinado. Não, mas isso é a lei. É a lei? Pois bem, está aqui na carta de Paulo a Timóteo. Esse texto falando do juízo e da justiça no juízo termina com a expressão: não amordaces o boi quando pisa o trigo.
E nós, influenciados pela tradução dobrados honorários, tendemos a entender que o boi está sendo remunerado com o trigo quando está lá pisando. E não enxergamos que o que está sendo dito aqui é justo. É justo que aquele que trabalha coma. É justo que aquele que lidera bem, que prega a palavra com esforço, que busca aprendê-la com fidelidade, é justo que ele receba a honra. São paralelos. Dupla honra ao ministro, trigo ao boi. E o que mais? Como o Senhor Jesus, lá em Mateus 10 é o capítulo em que o Senhor envia os seus 12 discípulos para a sua primeira missão. Ele lhes dá instruções. Ele lhes diz no versículo 8 algo que talvez não seja muito bom de lembrar: de graça recebestes, de graça dai. Duro lembrar disso. De graça recebestes, de graça dai. Porque não é o ministro que requer algo, não é o ministro que quer compro, pagamento, remuneração. Não pode ser assim. Nós não somos profissionais. Nós somos membros da igreja, chamados pelo Senhor, que nos deu dons para ensiná-la, para liderá-la. E a igreja então vai fazer isto que está lá no versículo 10 do capítulo 10 de Mateus. Vai dar sustento, vai amparar, vai lhe dar aquilo que você precisa. Por quê? A terceira comparação: digno é o trabalhador do seu salário. O tema não é salário, o tema é honra. Mas honra por quê? Porque a obra é excelente e deve ser excelentemente executada. Honra no trabalho justo, honra no ministério fiel. Muito bem, irmãos, chegando ao fim, a obra é excelente. Você pode colocar as obras que há para serem feitas pela igreja, e a igreja toda tem uma obra tremenda, que é a de evangelização do mundo. A igreja toda tem uma outra obra tremenda, que é a adoração a Deus, fomos criados para adorar. A evangelização findará, a adoração jamais, nunca acabará. Mas na igreja, veja, não é obra da igreja, é obra na igreja. A obra na igreja, que é excelente, é a sua, é a do bispo, é a do presbítero, é a do episcopo, é aquele que está diante da igreja para guiá-la segundo a palavra de Deus, para que ela siga ao Senhor enquanto estiver nos seguindo. É terrível essa responsabilidade, é grande demais. Não relaxe, não baixe agora, não se engane. Não é com ensinamentos científicos, não é com ensinamentos históricos. Eles podem ser úteis, mas eles não são o fim do nosso ensino. É com a palavra, a doutrina, aquilo que Cristo ensinou, que os apóstolos repetiram e tornou-se doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus. Isto, irmãos, a obra excelente é para todos, porque é obrigação de todos nós, mas também é para poucos, porque o Senhor distribui talentos. Esperemos nós que não os estejamos enterrando, e sim aplicando, investindo para a glória do Senhor e para o bem da igreja. Deus nos abençoe, carecemos de Cristo Jesus.